alô, galera. Grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25 da NET. Um forte abraço para você. Vamos trazer daqui a pouco as notícias que abriram a semana no mundo esportivo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o desfecho, o andamento do Campeonato Alagoano nesta fase decisiva do segundo turno. Eu quero abrir o programa de hoje trazendo também muitas informações relacionadas ao mundo esportivo, onde você daqui a pouco vai saber que a polícia americana investiga a possibilidade de prender John Jones, um dos grandes nomes do MMA e que tem luta marcada para o próximo mês. Ele teria provocado um acidente no final de semana e negado socorro à vítima. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes a respeito desse assunto aqui no Canal Esportes. Também as providências que estão sendo tomadas pela direção do ASA para o duelo contra o CRB no meio de semana pelo segundo turno do Campeonato Alagoano. A Copa do Brasil deste meio de semana também vai movimentar os bastidores do futebol já a partir desta terça-feira. E muitas notícias da prévia das decisões dos estaduais nos principais campeonatos pelo país. Além das manchetes da Gazeta, que você acompanha todos os dias, de terça a sexta, você acompanha aqui no Canal Esporte. Nesta terça-feira, dia 28 de abril, nós já temos daqui a pouquinho já as manchetes para poder publicarmos aqui através do Canal Esportes e também aumentar já esse número de pessoas que acabam recebendo essas notícias há 81 anos da Gazeta. Então, tudo isso e muito mais, você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora, mas voltamos em instantes. Gazeta de Alagoas, você encontra sempre muito mais informação com a credibilidade da maior equipe jornalística de Alagoas. Os principais destaques sempre nas suas mãos. Aproveite e garanta sua assinatura em até 10 vezes sem juros. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
Beleza, agora sim, começando o canal Esportes. Olha, lembrando que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25 da NET, tá certo? O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E nós também temos, através do YouTube, a ferramenta que proporciona para você poder acompanhar a nossa programação e os nossos programas na íntegra, através do endereço que está aparecendo aí no vídeo, TV Mar Canal 25, na aba Pesquisa. Você vai justamente no YouTube e vai ter acesso ao amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 oferece em sua programação, tá certo? São os meios que você tem para poder acompanhar a programação variada da nova TV Mar. Vamos abrir o programa de hoje trazendo informações importantes e principalmente do futuro do futebol de Alagoas. Ontem tivemos a rodada, eu poderia dizer, decisiva, onde definiu o primeiro finalista do Campeonato Alagoano. E essa equipe é o Cururipe, que enfrentou o CSA e ontem venceu de novo o CSA no estádio Rei Pelé. Para a abertura do programa de hoje, eu quero fazer só uma pequena colocação para esse momento que o torcedor do CSA está vivendo de novo, não é? Tem sido assim nos últimos anos. O torcedor do CSA, acredito que o que quebrou essa sequência negativa, onde o CSA acabou ficando ausente de competições organizadas de nível nacional pela CBF nos últimos anos, foi em 2013, onde o time foi vice-campeão alagoano, levou a decisão contra o CRB para os pênaltis. Mesmo assim, acabou garantindo vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. O momento vivido pelo CSA é um momento muito difícil e que, para nós como comunicadores, chegar aqui e dizer que o torcedor precisa ter calma, paciência, é muito complicado, gente. É muito complicado. Imagine vocês que o seu clube chega repleto de projetos, ideias no final de cada temporada. E no meio dele, esse projeto acaba sendo totalmente modificado diante das necessidades, as dificuldades financeiras e os problemas que são colocados, que estão surgindo em cada competição que o clube participa. O CSA tinha um campeonato alagoano como, eu poderia dizer, um prato de comida, onde o cara com fome tinha que comer, mas comer com aquele gosto, sentindo aquele prazer, colocando cada grão para dentro como se fosse o último que tivesse. E esses grãos eu me refiro às partidas. A campanha do CSA no Campeonato Alagoano, fazendo números, eu posso até chegar aqui hoje e dizer o seguinte, gente, o CSA não merecia estar fora da final do Campeonato Alagoano, pela grandeza, pela torcida que ontem compareceu, por exemplo, no estádio Rei Pelé, mais de 10 mil torcedores, mas analisando friamente os fatos, ou seja, as partidas do CSA no Campeonato Alagoano, eu não posso chegar aqui e dizer que um time desse merece chegar na final do Campeonato Estadual. Ora, Viderlan, é muito fácil você falar agora que o CSA perdeu para o Cururipe, não tem mais calendário, está fora do Campeonato Alagoano, vai fechar as portas agora no mês de abril, ou seja, com 4 meses do ano apenas. É verdade, é muito fácil mesmo, mas se você analisa os programas que nós já estamos apresentando aqui, o problema é que nós não estamos tomando aqui um posicionamento nessa análise que eu estou fazendo aqui no programa de hoje. Não dá para você esperar, gente, de um time como o CSA, não que os jogadores não tenham qualidade, mas a forma como o time foi construído, diante das possibilidades que o CSA tinha, acabou até sendo um time bom, competitivo para a disputa do Campeonato Alagoano, mas que todos nós que conhecemos um pouco de futebol, nós sabíamos que quando chegasse o momento decisivo, faltaria forças. E foi o que aconteceu. Perdeu para uma equipe não tão conhecida assim, eu digo em nome de atletas no elenco, para o torcedor alagoano, mas um time muito bem organizado e que tem um treinador que, apesar de não ser vitorioso por onde passou, né, tem alguns títulos na carreira, mas não tem aquele peso, aquelas conquistas que para nós alagoanos acaba sendo significativa para dizer que o Lorival Santos seja um treinador de ponta, mas é um treinador que estuda, conhece futebol, é inteligente. Então isso acabou sendo levado também em consideração diante de todos os problemas e ausência desta falta de força do CSA. A apatia do CSA foi enorme no primeiro tempo. Para um time que precisava vencer,
com o Cururipe esfacelado, sem jogadores titulares aí podendo atuar na partida de ontem. Talvez se esses jogadores pudessem participar, a situação também poderia estar sendo outra. Eu falar aqui que o CSA está chegando no Campeonato Alagoano. O CSA passou o campeonato inteiro, desde o início, com apenas 6 vitórias, minha gente. Então vamos analisar friamente as coisas. Nós temos times hoje, nós tivemos times que participaram do Campeonato Alagoano, que acabaram encerrando suas participações nesse segundo turno com um aproveitamento muito melhor do que o CSA. Na classificação geral mesmo do campeonato, o CSA seria apenas o 5º colocado. Nem classificado estaria, se tivéssemos, por exemplo, a condição de uma pontuação só envolvendo todos os clubes. Então, minha gente, não tem como a gente chegar aqui e dizer, é de se lamentar, o CSA pela torcida que tem, pela tradição, pelo peso da camisa, pela forma como nós queremos que o CSA volte a ser grande, não é? Isso é de se lamentar, mas os fatos mostram a realidade muito diferente e que nós temos que respeitar. Não é a primeira vez que o Cururipe chega aqui em Alagoas e acaba prejudicando, não. Eu acreditava que o CSA teria forças para poder reverter, mas não teve. Mesmo sabendo que o time do CSA, montado para esse campeonato alagoano, tinha um time com a idade muito alta, talvez igual ao do CRB. Que pode chegar, mas pode chegar por quê? Porque tem hoje uma condição, uma filosofia, um método de gestão totalmente diferente do CSA. O CSA não se entende, gente. O CSA passa por problemas internos entre sua diretoria, em relacionamento com diretores, onde a vaidade impera e muitos deles esquecem até do time, deixam o time em segundo plano para poder pensar justamente em aparecer mais do que os jogadores, mais do que a marca do clube. Enquanto o CSA for desse jeito, tiver desse jeito, com essa atitude, lamentavelmente, torcedor, você vai sofrer e vai continuar sofrendo. Enquanto o CSA tiver com essas vaidades, pensando apenas em, eu não vou querer a ajuda de fulano porque fulano já passou no clube e roubou o clube. Ou não vou querer porque estava lá no clube, saiu do clube e deixou o buraco. O CSA precisa, sem querer analisar caras, aqueles que passaram as atitudes erradas, precisa de forças, não é? E esse momento que o CSA vive, eu tenho certeza, amanhã ou depois os diretores podem aparecer ou gente para assumir o CSA, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro do CSA daqui para frente. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Alagoano, perdeu a Série D do Brasileiro. Perdeu todas essas competições do CSA. Aí vai aparecer amanhã ou depois representantes da instituição para dizer, o CSA agora vai ter um planejamento voltado para as categorias de base. Como? Se até no Campeonato Alagoano Sub-20 o CSA não pode participar porque no ano passado a equipe desistiu da competição e acabou de forma irregular sendo punido pela FAF, impedido de participar esse ano. Como é que o CSA vai começar um planejamento para 2016 se apenas vai ter a equipe Sub-17 em atividade? E esses jogadores, essas gratas revelações que o CSA deu ao futebol de Alagoas, como Sorin, Romário, como é que vai ser o andamento para esses atletas a partir de agora? Emprestado para outros clubes, talvez numa segunda divisão do Campeonato Alagoano? Então o que é preciso analisarmos aqui é tudo que a gente coloca diariamente no Canal Esportes. Olha, eu queria muito, viu, Fábio Novaes, que nós sabemos que a TV Maia ela atinge muita coisa, né? Mas eu queria muito que nós tivéssemos uma visão mais ampla, né, da coisa, né? Nós pudéssemos atingir mais a sociedade, mais do que nós já atingimos. Porque se você assiste o Canal Esportes, nós falamos quase que diariamente, mesmo que seja aqueles 5, 10 minutos aqui no final do programa, a respeito desse momento do futebol de Alagoas, que nós precisamos fazer, sabe o que, gente? Uma upgrade, sabe o que é isso? Fazer uma atualização nos nossos dirigentes. Nós precisamos mudar essa metodologia de gestão. Não dá para você gerir futebol aqui em Alagoas com métodos aplicados em 1930, 1950. Eu, como vascaíno que sou, posso esperar uma temporada vitoriosa do Vasco, a não ser o Campeonato Carioca, com os métodos de gestão atuais, adotados pelo Cartola Eurico Miranda, que está no Vasco desde 1970. Eu não tenho como pensar em um Campeonato Brasileiro com vitória, gente. Ninguém aqui é louco para estar pensando de uma maneira como essa. Então nós precisamos trabalhar com um processo de modernização no futebol de Alagoas e para mim eu não quero saber se no Rio os caras trabalham dessa forma, eu quero saber se em São Paulo os caras trabalham de uma maneira diferente. O que eu quero falar é o seguinte, que os nossos dirigentes precisam mostrar a partir de agora que tenha humildade e sentar numa cadeira e mostrar o seguinte, nós estamos buscando o conhecimento, a atualização para poder colocarmos em prática no futebol de Alagoas.
Por que o Coruripe chega, gente? Por que 2 anos que o Coruripe chega? Será que porque lá tudo funciona, Felipe Ferreira? Será que por lá tem uma gestão fantástica, igual a do Barcelona, igual a do Bayern de Munique? Não. Porque o campeonato alagoano, ele não proporciona, para nós utilizarmos aqui o discurso, situações para que nós venhamos a utilizar discursos aqui, de que temos zebra. Qualquer um pode ser campeão alagoano, meu amigo. O Céu, dependendo da condição, o Coruripe com jogadores vomitando. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi o próprio treinador que disse que teve jogador que estava vomitando antes de começar o jogo. Jogadores comendo aí o mínimo do que é suficiente para poder realizar as partidas. Então o campeonato alagoano, pela sua forma de gestão ultrapassada, ele permite que qualquer clube chegue. Qualquer um que participe. É só ter um mínimo de organização e um pouco mais de superação. E foi assim que o Coruripe chegou a mais uma final do Campeonato Alagoano. Eu tenho condição de tirar os méritos do Coruripe? Não. 2 jogos, 2 vitórias em cima do CSA. O que é que eu vou estar discutindo aqui, meu Deus do céu, sobre o jogo? Então eu escuto muitas vezes, sabe, companheiros querendo tapar o sol com a peneira, dizendo, porque o CSA merecia. Merecia o quê? Com 6 vitórias apenas no campeonato? Me diga. Merecia o quê, meu Deus do céu? Torcedor, eu lamento profundamente. Você, torcedor do CSA, eu lamento. Porque a situação, e eu não quero dizer aqui que não foi por falta de esforço, não. A direção até se esforçou e não deixou faltar. Eu vi isso da boca do jogador Samuel ontem. Não deixou faltar nada para os jogadores. Mas quando você sai atirando na louca, no escuro, para poder contratar um time, você acaba fugindo muitas vezes daquele propósito firmado lá atrás. Você vai pegar o que está disponível no mercado. E nem sempre o que está disponível se encaixa no perfil, na filosofia, nos propósitos que o clube tem como projeto anterior. Então, eu lamento profundamente, o CSA está aí, portas fechadas para a temporada, os jogadores já começam a ir embora, acredito eu, nesta terça-feira. Encerrou o ano para o CSA, assim como o Sergipe, por exemplo, em Aracaju, também encerrou a temporada. Não adianta nós falarmos aqui, o CSA tem uma estrutura fantástica, o CSA é um clube que tem aqui tudo no padrão moderno, se o futebol não funciona. Se as coisas dentro de campo não acontecem. Você sabe por quê? Porque torcedor não quer saber só da questão do patrimônio, de uma casa muito arrumada, não. Ele quer conquistas. Ele quer o time dele participando de competições. Ele não quer o time dele participando apenas 4 meses do campeonato. E isso o torcedor do CSA vem se deparando nos últimos anos e parece que a novela continua. Então, por que não avaliarmos a maneira como o clube está sendo gerido? Os métodos de gestão adotados para o clube? Por que não modernizar isso? É uma maneira que nós temos aqui de alertar esses dirigentes. A gente sabe que eles não dão tanta importância assim, mas para que você, telespectador, tenha uma noção da maneira como nós analisamos este momento vivido pelo CSA. Porque é muito fácil falar apenas as coisas não aconteceram em campo, a direção deu condições, deu estrutura, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas a bola, com toda sinceridade, isso me lembra um livro, né, que um dos diretores do Barcelona lançou, né, a bola não entra por acaso, né? Ela não entra por acaso não, gente. Precisa de um trabalho, precisa de organização, precisa de uma metodologia atual para que o CSA possa ser gerido e transformar justamente essa gestão em reflexos, em frutos com os resultados em campo. Porque sem isso, o torcedor do CSA vai ter que amargar, e eu não sei até quando, essa condição. 10 mil torcedores do Repelé, um dos maiores públicos do estádio. Teve mais gente do que no clássico contra o CRB ontem. Infelizmente, o CSA não chegou. Daqui a pouco você vai ver os gols da classificação do Coruripe aqui no canal Esportes, tá certo? Eu vou abrir o programa de hoje com as manchetes da Gazeta. Já que nós entramos nessa condição do CSA, vamos colocar as manchetes da Gazeta aí desta terça-feira, dia 28 de abril, aqui no canal Esportes. Vamos lá. CSA perde para o Coruripe e se despede do Alagoano, 2-1, tá aí o resultado, né? A foto do Reinaldo no chão. Eu posso dizer que o CSA também teve jogadores que vestiram a camisa do clube, né? O Marcos Antônio foi um deles, o Reinaldo teve uma boa participação também nesse campeonato alagoano. Mas o conjunto, né? Nós não podemos aqui falar só do desempenho isolado, né? Já citei o Sorin como revelação do campeonato, o Romário também com uma boa participação, Jefferson goleiro. Mas nós não podemos dizer que o conjunto, ele chegou ao tom, né? Deu aquele tom, afinou durante o campeonato alagoano. Isso não.
Porque os números aí eu vou entrar em contradição. Eu vou mostrar daqui a pouco os números do Campeonato Alagoano, do retrospecto geral, e você de casa vai ter uma noção. O CSA teve 8 derrotas no campeonato, 6 vitórias, ou seja, por aí você sabe, perdeu mais do que ganhou. Perdeu mais do que ganhou no campeonato, né? E esses moldes do Campeonato Alagoano, eu não vou chegar aqui para dizer que beneficiou o CSA, mas o CSA também não pode reclamar, gente. Porque com uma campanha dessa quase chegou, né? Com a campanha dessa quase chegou. Então, eu não posso chegar aqui para dizer que o campeonato beneficiou o CSA, que eu não tenho provas. Mas não posso chegar aqui e dizer também que o CSA, nem posso deixar de dizer que o CSA não pode reclamar. O CSA não tem que reclamar nada dos métodos do Campeonato Alagoano. Azulão também deu adeus ao sonho da Série D e Copas do Nordeste do Brasil. O Hulk mostrou sua força ontem no Rei Pelé, mesmo com 4 desfalques. O que acontece? Ano que vem, o Coruripe já está na Copa do Brasil. O Coruripe já é esse ano representante de Alagoas na Série D. O Coruripe já é no ano que vem representante de Alagoas na Copa do Nordeste, né? Tudo isso o Coruripe conquistou. Coisa que poderia ser o CSA hoje, né? É lamentável, é triste. Mas os fatos mostram que o CSA não é o CSA que eu cresci, que você cresceu, que nós estamos acostumados a ver e ouvir, que teve uma história fantástica e que continua sendo hoje. Por mais que eu acredite que esse discurso já está começando a ficar defasado, mas é o maior detentor de títulos do futebol de Alagoas. Não é verdade? Nós não podemos mentir isso. Rafael Granja é o retrato da desolação do CSA após a eliminação ontem à noite no Rei Pelé. Tá aí o Rafael Granja, que jogou muito, né, ontem, né? As informações que nós tivemos foi o melhor jogo do Rafael Granja, mas não foi suficiente para nada, né? O CSA está aí sem calendário. Mortos por terremoto no Nepal somam 4.000, isso aí é uma notícia do ambiente internacional. Aqui na Gazeta, árbitro de Goiás apita a partida entre ASA e CRB. A direção do CRB que ainda não se pronunciou, mas teve essa mudança ontem, viu, gente? A direção do ASA que, depois do jogo de domingo, já anunciava que ia solicitar o quinteto de fora, né? A arbitragem de fora para esse jogo da quarta-feira, jogo de amanhã. O CRB venceu o jogo por 2-0. Direção do ASA quer a arbitragem de fora. Eu, particularmente, acho, viu, gente, que eu vou continuar dizendo, acho que nossa arbitragem não merecia isso, tá? Eu vou dizer por quê. Porque ontem o Weber Roberto Lopes, e eu vou basear, não fui para o jogo, basear aqui no que eu vi dos companheiros. O Weber Roberto Lopes, árbitro conceituado, FIFA, veio aqui ontem e deixou de marcar um pênalti em favor do CSA no segundo tempo. Eu estou dizendo o que eu ouvi dos companheiros, não vi o lance, não tirei minhas conclusões. Mas disseram que ele deixou de marcar um pênalti. Então, erros acontecem. Se fosse árbitro daqui, todo mundo estava dizendo que era para prejudicar o CSA. Não é? Então, minha gente, vamos medir bem as coisas aí. Eu acredito que é uma loucura que isso acontece. É a mesma coisa que um jogador desesperado querendo gastar mais do que pode, né? Para poder conquistar um objetivo. Então, eu acho, com toda sinceridade, um gasto desnecessário. Eu acho que nós temos árbitros com qualidade. Não é possível que de 10, 15 árbitros que nós temos aqui, nenhum tenha condições de apitar. Então, é melhor fechar a Comissão Estadual de Arbitragem, mandar o Hércules Martins para casa, cuidar da vida dele, continuar dando as aulas dele, que me parece que ele é professor, né? Dispensar esses árbitros aí, o sindicato, e fazer o Campeonato Alagoano só com árbitros de outro estado, a partir do ano que vem. Porque não tem, meu amigo, nenhum árbitro presta. Que é isso? Não é possível um negócio desse, não. Wilton Pereira Sampaio será auxiliado por Fabrício Vilarinho, de Goiás, e Clériston Clay Barreto, de Sergipe. Esses são os árbitros. E eu preciso dizer aqui uma coisa, esse campeonato alagoano, ele precisa ser, no aspecto de decisões, esquecido. Porque eu nunca vi um campeonato que se mudou tanto como esse campeonato alagoano agora. É lamentável o que eu estou dizendo? É. Porque se nós ganhamos e muito com a chegada, com a transmissão da TV Gazeta dos jogos do Campeonato Alagoano, ganhamos muito. Qualidade, digital, fantástica, fantástica, fantástica. Qualidade dos profissionais. Nós perdemos no aspecto da organização. O campeonato precisa ser mais organizado, gente. Mudou muito, mas esse ano foi pior do que os últimos anos. Mudou demais. Mudou muita coisa nesse campeonato do que foi decidido no arbitral. Se você pega o que ficou estabelecido no arbitral do ano passado e bota para os moldes atuais, você vai ver que o campeonato alagoano mudou bastante. Parece uma outra competição.
Olha, me parece, viu, gente, que o Ronaldinho Gaúcho tá aí se oferecendo para os clubes, porque surgiu a possibilidade de ele ir para o Vasco e agora o Cruzeiro pode contratar ele, né, para o restante da temporada. Ele foi oferecido ao clube por seu empresário, o irmão Assis. Eu acredito que o Assis deve estar assim batendo nas portas dos clubes e dizendo: olha, o Ronaldinho Gaúcho está disponível aí, viu? Você não vai querer não ele? A gente pode sentar para ver se dá para trazer. Porque bateu na porta do Vasco, agora já é na porta do Cruzeiro. Quer dizer, querendo ou não, o nome do Ronaldinho por si só, ele se vende, né? Ele se propaga. Mas não precisa ser lembrado dessa forma, né? Está sendo lembrado aí como um jogador que está se oferecendo para os clubes aqui do Brasil. É feio um negócio desse com uma carreira tão vitoriosa que o Ronaldinho Gaúcho tem. Fábio Novaes, separa o material do John Jones aí, porque a manchete da Gazeta diz o seguinte: site MMA Fight diz que a polícia de Albuquerque, nos Estados Unidos, pedirá um mandado de prisão para John Jones por acidente que causou no final de semana. Vamos dar uma olhadinha nesse material então, a partir de agora, já pegando o gancho aqui já das manchetes da Gazeta, que envolve o John Jones, um dos grandes nomes do MMA, que tem luta marcada para o próximo mês e que teria provocado um acidente no final de semana e omitido o socorro à vítima. Vamos acompanhar. Pois é, você acompanhou então essas imagens aí no canal Esportes e para quem não entendeu, só viu as imagens do John Jones, vou pedir para a produção deixar mais algumas imagens do John Jones aí, por favor, que eu vou trazer a matéria aqui do campeão, né, para quem possa entender, e daí a gente já entra com o material do Globoesporte.com, se possível, tá certo? Podemos trazer esse material do Globo Esporte? Vamos lá? Dá para colocar o material do Globo Esporte? Vamos lá então, vamos colocar aqui. Campeão do UFC, John Jones se entrega e está sob custódia da polícia. Lutador do Ultimate é acusado de causar acidente no trânsito e não prestar socorro à vítima, uma mulher grávida de cerca de 20 anos que quebrou o braço. Tá aí o John Jones. Ontem surgiu a informação, não sei se a matéria aqui cita, de que o John Jones, ele omitiu o socorro, deixou os documentos no carro, quando viu que tinha cometido o acidente, e entre os documentos a polícia também encontrou maconha, não é? O campeão do UFC, John Jones, se entregou ontem ao departamento, está sob custódia no departamento de polícia de Albuquerque, nos Estados Unidos, viu gente, para quem não sabe. A notícia foi divulgada pelo site MMA Fighting, que confirmou a informação junto ao porta-voz da instituição policial, Tanner Taxier. A função de Bones foi estipulada em dos 2.500 euros, né? 2.500, é verdade, dólares, não é isso? Dólares, tá, gente? Cerca de R$ 7.293 reais. E poderá ser efetuado apenas com dinheiro em espécie. Por lei, ele deve pagar 10% desse valor para acompanhar as investigações em liberdade. John Jones causou um acidente no último domingo e não prestou atendimento à vítima, uma grávida que fraturou o braço e fugiu do local. Formalmente, por cometer o crime doloso, o americano pode pegar até 3 anos de detenção, além do pagamento de multas. John Jones teria sido visto por um policial de folga que reconheceu o atleta que havia fugido a pé do local da batida. O site ESPN informou que vestígios de maconha e um purificador para consumo da droga foram encontrados no carro utilizado pelo americano. Tá aí então, o John Jones, que ainda a matéria cita, né? O campeão do peso meio pesado do Ultimate, Bones, tem luta marcada para o dia 23 de maio no UFC 187, quando enfrenta Anthony Johnson. Ainda segundo o MMA Fight, o UFC está a par dos desdobramentos, mas não irá divulgar nenhum comunicado. Até ontem, pelo menos, não comunicou, né?
Detalhe é que esse UFC 187 vai envolver a luta também entre Chris Weidman e o Vitor Belfort, né? Além desse duelo entre John Jones e Anthony Johnson, adversário aí do John Jones, no final do mês. Então, faltando um mês, acontece um problema desse, para que deixe justamente o lutador com o seu foco totalmente desviado para uma sequência de preparação. Lamentável. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer mais informações do futebol nacional, vamos trazer notícias e despedidas no vôlei. Tivemos no final de semana uma das grandes jogadoras da seleção brasileira se despedindo do vôlei e também muitas informações a respeito ainda da eliminação do CSA do Campeonato Alagoano e dos preparativos do CRB para enfrentar justamente o Asa neste meio de semana, nesta sequência, em busca de uma vaga na final do Campeonato Estadual. Não sai daí, vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar. À beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão. Acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Mais esperadas está prevista para este final de semana. Vamos dar uma olhadinha então nesse material, porque aqui você sabe tudo no canal Esportes. Foi em esporte, nós estamos sempre destacando. Uma das lutas mais esperadas, hein, Fábio Novaes? Mayweather e Pacquiao ao vivo e com exclusividade no Brasil. Apenas o canal Combate, viu, gente? Cada país, para quem não sabe, existe um canal onde detém os direitos de transmissão dessas lutas de nível internacional. Ou seja, o UFC, por exemplo, é transmitido também pelo Combate. Não é? Não adianta você vasculhar em outros canais porque não tem. É tudo muito amarradinho. Não é? Luta do século será neste sábado à noite em Las Vegas. 2 maiores nomes do boxe atualmente disputam a unificação dos cinturões dos pesos médios. Dos pesos meio médios, né, na verdade. Os fãs de boxe no Brasil já têm onde acompanhar os duelos mais aguardados dos últimos anos. O Combate, que é o canal justamente afiliado aí da Rede Globo, transmite ao vivo e com exclusividade para seus assinantes no próximo sábado, no dia 2 de maio, o confronto entre Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao, que vem sendo anunciado como a luta do século. Os 2 maiores boxeadores da atualidade se enfrentam em Las Vegas pela unificação dos cinturões dos pesos meio-médios, com a categoria até 66,7 quilos, quase 67 quilos, né?
Começa às 10 da noite a transmissão, com mais 3 lutas, e todas poderão ser assistidas também via celular ou computador, por meio do Combate Play exclusivo para os assinantes. Está aí os 2 lutadores, Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao à sua direita, né? A luta do século no dia 2 de maio em Las Vegas. Mas que a decisão de quem fica com os títulos em jogo, a luta também dará ao vencedor a condição de maior boxeador peso por peso dos dias atuais. Negociado há pelo menos 5 anos, o duelo promete se juntar a combates como Muhammad Ali e Joe Freitas. A primeira luta da trilogia também foi apelidada como luta do século. Mike Tyson e Evander Holyfield, entre outros, na galeria de lutas históricas da nobre arte. Os currículos dos protagonistas da nova luta do século não deixam dúvidas quanto à magnitude do encontro. Aos 38 anos, o americano Mayweather está invicto em 47 lutas no boxe profissional, 26 nocautes, e é dono dos títulos da Associação Mundial de Boxe e do Conselho Mundial de Boxe. Já o filipino Pacquiao, de 36 anos, apresenta um cartel de 57 vitórias, 38 delas por nocaute e apenas 2 derrotas, e detém o cinturão da Organização Mundial de Boxe. O combate transmite a luta entre o ucraniano Lomachenko, campeão dos penas até 57 quilos, e do porto-riquenho Gamaliel Rodrigues, na mesma categoria. O mexicano Léo Santa Cruz pega o francês Anthony Settle, e os americanos Jesse Hart enfrenta Mick Jimenez, duelam pelo título da Federação Internacional de Boxe, não é isso? E divisão do Supermédios. Então, toda a estrutura que está sendo montada para essa luta, que é classificada como a luta do século, no próximo sábado, e que nós vamos trazer detalhes aqui no canal Esportes, logo na sequência, tá bom? Vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo notícias ainda de mais manchetes da Gazeta, né, rapaz? Nós ainda repercutindo as manchetes da Gazeta desta terça-feira. Vamos dar uma olhadinha, então, na questão da sequência aí das manchetes. Vamos ver. Galo vence e abre boa vantagem na semifinal. Isso é o duelo que o CRB tem contra o Asa, né? Abre boa vantagem por ter vencido por 2-0. Então isso força ao Asa para ter uma decisão por pênaltis a vencer também por 2 gols. Porque se for uma derrota com a diferença de 1 gol, o CRB estará classificado. Ou seja, pode até perder em Arapiraca, o CRB estará na final, né? Foi uma boa vantagem sim, 2-0. Vica mostra insatisfação com o Chicão. Técnico não escondeu o descontentamento do Alvinegro. Eu achei até muito equilibrado o Vica. Outros treinadores que talvez não tenham a preparação como o Vica, poderia chegar e dizer, porque a expulsão antes dos 20 minutos do carro prejudicou a gente. Ele em nenhum momento falou a respeito da expulsão. Ele em nenhum momento disse que a expulsão teria sido responsável. É claro que nós temos que reconhecer que com um jogador a menos, aí a equipe vai ter que correr mais. Isso é fato, é mais velho do que andar para frente, esse discurso. Mas o Vica não se prendeu a isso, não. Ele falou justamente na inversão de critérios. Tinha um critério que o Chicão dava para o Asa e o mesmo critério ele não aplicava no CRB. Ele falou nesse aspecto, mas nada relacionado, com toda sinceridade, a essa condição. Valdívia não corre risco de ficar fora da decisão. Ele foi citado na súmula pelo árbitro da partida ao ser chamado de ladrão, né? Depois da partida, né? Mas não corre o risco, não. O Valdívia, além de ser um jogador que atua pouco por causa das lesões, ainda fica provocando situações que deixam em dúvida a sua escalação. Mas, segundo o pessoal aí do jurídico, o Valdívia não corre risco, não, de ficar fora da final contra o Santos no próximo domingo. Motivo é a falta de tempo hábil para julgamento até a partida. Na Williams, prejuízo é de 154 milhões. A Williams anunciou que sua equipe na Fórmula 1 teve um prejuízo de 154 milhões de reais em temporada 2014. Segundo a escuderia, o motivo do prejuízo foi o aumento nos custos. Pela Libertadores, expulso contra o São Paulo, Sheik Mendonça pode ser suspenso de 3 a 6 jogos. Conmebol vai julgar os atletas. O departamento jurídico tem até amanhã para enviar ao tribunal de disciplina da Conmebol a defesa dos atacantes Emerson Sheik e Mendonça. Alvinegro perdeu para o Vasco no primeiro jogo da decisão domingo, mas o Botafogo ainda mantém discurso otimista. E tanto é que o apelo já foi feito para que Jobson possa atuar nesta segunda partida da decisão do Campeonato Carioca.
No vôlei nós tivemos uma despedida bastante sentida, né? Já que marcou história uma das maiores jogadoras de vôlei, nós tivemos grandes atletas também no nosso vôlei. Mas essa que nós vamos falar e que se despediu no final de semana também vai deixar sua marca, vai deixar saudade. Aliás, a marca já deixou, né? Vai deixar saudade, ficará na lembrança por um bom tempo dos brasileiros. Vamos ver quem foi. Na conquista de 3 medalhas olímpicas, agora comemoram o título pelo Rio e a despedida das quadras. São lágrimas de felicidade. Eu guardei esse choro a semana inteira. E agora saindo pra fora e... São muitas coisas que passam na cabeça. Muita. Mas acima de tudo a felicidade. Pois é, essa tem história assim no voleibol brasileiro e que vai deixar saudade com essa conquista no último final de semana. Pois é, né? São situações que acontecem na carreira de qualquer atleta, apesar de nós como fãs, né, do esporte não estarmos tão preparados para uma aposentadoria, mas precisamos entender que tudo chega, né, o seu momento. E já tivemos a parada também no futebol de campo de muitos atletas que nós até hoje lembramos deles, né? E não queríamos que isso tivesse acontecido, mas infelizmente é a lei da vida, tudo tem um início, um meio e um fim, né? Vamos dar uma pausa aqui no canal Esportes. No último bloco do programa nós vamos falar de mais futebol, vamos também trazer notícias da eliminação do CSA com os gols da partida de ontem entre Coruripe 2 CSA 1, que acabou fazendo o Hulk chegar à final do Campeonato Alagoano pelo 2º ano consecutivo, e também nós vamos trazer detalhes da preparação de CRB e Asa para esse duelo super importante no meio de semana e que também vale vaga para a final do Campeonato Alagoano. Voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica
reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, olha, um dos grandes jogadores, já está com idade avançada, viu? 37 anos, mas correndo como um menino, tem carregado o meio de campo do Vasco da Gama, vem carregando o piano do Vasco com toda sinceridade, viu? Olha, o Guinha Azul está jogando uma bola para o Campeonato Carioca, não sei no Brasileiro, mas para o Campeonato Carioca, que merece todos os destaques que nós vamos colocar a partir de agora. Vamos ver esse material, até porque o atleta também tem um filho e o filho dele sonha em que ele faça um gol em uma partida oficial com a camisa do Vasco. Vamos ver. Azul fora, vai para longe. Porque ele me chama atenção e ele fala para jogar com mais raça. É o que ele mais te cobra? Sim. É o Pitbull. Assim como o Lucas, toda essa turma não viu ou não se lembra do Vasco ser campeão carioca. Mas esse ano... Porque sem ele ia ser uns 3, 2. O Luan tá indo muito bem. O Rodrigo também tá salvando o Guinha Azul. Pô, com aquela raça dele, tá ajudando bastante. Foi 5-0 pro Inter. E agora, já pensou? Muito imaginativo. O ataque do Botafogo, a partida terminar empatada, o Vasco volta a ser campeão. Pois é, né? O garotinho aí quer o gol que o pai faça com a camisa oficial do Vasco. Lembrando que aquele gol que apareceu foi o gol do Guinha Azul no jogo contra o Internacional, quando vestia a camisa do Internacional ainda. Falando ainda do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, os advogados enviam apelação para Jobson e espera por resposta da FIFA. Ontem o técnico René Simões participou do programa Bem Amigos, apresentado pelo canal Sport TV. E na oportunidade ele trouxe uma revelação que surpreendeu muita gente. A determinação da FIFA é para que o Jobson nem treine com o elenco do Botafogo. Nem treinar o cara pode. Quer dizer, acredito, por mais do erro que tenha sido cometido pelo jogador, né, de ter utilizado de substâncias proibidas para poder agregar ao esporte, talvez aumentar o desempenho ou alimentar uma dependência, né? Nós temos que trabalhar com essas duas linhas. Precisamos dizer o seguinte, que a atitude da FIFA mostra a preocupação apenas com o esporte e não com o lado humano. Porque o que é que o cara desse vai fazer depois de uma proibição dessa? Me diz.
O que é que ele vai fazer a partir de agora, depois do futebol? Tem cara que só sabe jogar futebol, me diz. Não é difícil. Não estou querendo aqui dizer que quem erra precisa ser perdoado em todos os aspectos, não. Mas quem somos nós também para estar julgando toda hora, né, gente? Acho que todo jogador deveria ser o seguinte, a FIFA deveria punir, tá certo, tá afastado. Mas nesse período você vai ter um suporte para poder tentar voltar ao convívio normal da sociedade. Você vai passar por um suporte, um período de tratamento, avaliações, tudo isso bancado pela própria instituição. Não entra tanto dinheiro, gente. E são fatos isolados esses de jogadores no esporte, principalmente no futebol, flagrados no futebol pelo uso de maconha, pelo uso de cocaína, não é? Então, acredito que a FIFA deveria tratar melhor o caso. Não simplesmente dizer o seguinte, o cara está proibido de jogar, então pronto, está proibido, acabou o problema. Não é assim, gente. Temos que pensar no lado vida. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Globo Esporte, então, que fala a respeito desse assunto. Vamos lá. Advogados enviam apelação por Jobson e esperam resposta da FIFA. Entidade não dá prazo para responder a pedido de efeito suspensivo e atacante permanece como dúvida para o segundo jogo da final do Carioca contra o Vasco. Tá aí o Jobson, que se não tiver psicologicamente um acompanhamento, e o René tem sido um pai para o jogador, por entender a importância dele para o clube, não é? Está colocando aí membro da comissão técnica para acompanhar o Jobson e não deixar ele ocioso, né? Esse aqui é o problema, o cara quando fica ocioso nesse período de abstinência, né? Porque para ele é um período de abstinência, o cara que é usuário, eu não sei se ele ainda usa hoje, né? Mas acaba sendo muito perigoso essa situação. Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui ao programa, falando mais do futebol estadual. Vamos trazer então notícias do futebol alagoano. Eu vou mostrar para vocês agora, eu falei aqui no início do programa, como foi a campanha do CSA, né? O CSA que perdeu as 2 partidas para o Coruripe e na primeira fase da competição, né, que foi o segundo turno na fase de classificação, vamos dar uma olhadinha no desempenho do CSA para que a gente possa chegar a uma conclusão exata da coisa. Isso só no segundo turno, certo? O CSA se classificou com 12 pontos, foi o primeiro do grupo A, certo? Em 10 jogos, o CSA conquistou apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Isso só no segundo turno, certo? Teve um aproveitamento de 40%, gente. Ou seja, menos da metade dos pontos disputados o CSA conquistou e que se classificou em primeiro do grupo. Para você ver como o nível do grupo do CSA foi um nível baixo. Na classificação geral, o CSA teria sido o 5º, somando a pontuação apenas do segundo turno. No total, o CSA teve apenas 6 vitórias no Campeonato Alagoano, 3 na primeira fase e 3 na segunda. Então, gente, não dá para que a gente possa chegar aqui e dizer, temos que lamentar. Lamentamos sim, pela torcida, como eu já disse, e pela tradição, né? Pela tradição. E talvez até pelo empenho também da diretoria, que eu tenho certeza absoluta que arregaçou as mangas para fazer com que esse time chegasse. Porém, nem tudo isso, às vezes, acaba sendo o suficiente para fazer a equipe conquistar seus objetivos. Vamos mostrar os gols com imagens do Esporte Interativo, os gols da vitória do Coruripe, 2-1 em cima do CSA, em duelo realizado ontem no estádio Repelé. Vamos ver. Já? Daqui a pouquinho? Tá, daqui a pouquinho então nós vamos trazer os gols dessa partida. A produção está pedindo para que a gente segure um pouquinho. E aí, enquanto nós vamos aí ajustando essa questão dos gols, já podemos? Então vamos lá, vamos botar os gols aí então. Da vitória do Coruripe, 2-1 em cima do CSA. Limpou, pé direito, que devolução, a chegada é bola para trás, olha o chute do Djalma! Do Coruripe! Bola alta demais, tentou desviar de cabeça o zagueiro Breno, melhor. O Coruripe, Nego, Sérgio Pedro no contra-ataque, a velocidade do Djalma. A defesa do CSA está toda desarrumada, o Aurélio aqui embaixo está livre para fazer o segundo. Livre, dominou, bateu, gol! Do Coruripe!
Afonso, que acabou de entrar, tá dentro da área. Quem sabe o primeiro gol do CSA? Olha a bola parada aí, levantamento, vem cabeceio do Samuel! Gol! Pois é, né? Você viu aí os gols aí com imagens do Esporte Interativo dessa vitória do Coruripe 2-1 em cima do CSA. Acabou sendo pouco. O CSA, quando decidiu sair para o jogo, já era tarde e acabou sendo eliminado do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhadinha então nessa escala de árbitros para os jogos decisivos aí do Campeonato Alagoano, principalmente para essa partida entre CRB e Asa na próxima quarta-feira em Arapiraca. Vamos ver então. O sorteio foi realizado ontem. A princípio esse sorteio já tinha sido realizado, né? Mas aí, diante da solicitação do ASA, um novo sorteio foi feito. A Comissão Estadual de Arbitragem sorteou na tarde de ontem o quinteto de árbitros para o segundo jogo da semifinal da Copa Maceió entre ASA e CRB. A partida está marcada para quarta-feira, às 10 da noite, no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. O Wilton Pereira Sampaio, da FIFA de Goiás, vai apitar, sendo auxiliado por Fabrício Vilarino, também da FIFA Goiás, e Clériston Clay, da FIFA Sergipe. Cláudio Abreu e Lima, né? Cláudio Abreu, Lima e Silva, da CBF de Sergipe, e Márcia Bezerra, FIFA de São Paulo, serão o quarto e quinto árbitros, respectivamente. Está aí o Wilton Pereira Sampaio, apita muitos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, vai para Arapiraca para comandar esse duelo entre CRB e Asa, né, na verdade, como mandante CRB. Insatisfeita com a atuação de Francisco Carlos do Nascimento no primeiro jogo da semifinal, quando o Asa foi derrotado por 2-0, a diretoria do clube arapiraquense solicitou a arbitragem de fora para a partida que vale vaga na decisão do Campeonato Alagoano. Além de garantir vaga na final do estadual, o vencedor do duelo entre alvinegros também garante vaga na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil em 2016. No primeiro jogo da decisão, o CRB levou a melhor, tirou a vantagem do Fantasma, que joga por um empate na soma dos dois resultados. Para conseguir classificação, como perdeu jogando fora de casa, o Asa precisa devolver a derrota pelo mesmo placar para decidir o título alagoano com o vencedor do duelo entre CSA e Coruripe, nesse caso, o Coruripe. Assim como o duelo entre Asa e CRB, a partida entre CSA e Coruripe foi comandada ontem pelo Heber Roberto Lopes, da Federação Catarinense de Futebol, e pertence ao quadro da FIFA. Então essas são as notícias relacionadas aos bastidores desse duelo entre CRB e a equipe do Asa, que acontece no estádio Coraci da Mata Fonseca. E o meia do CRB, né, na verdade, o jogador do Asa, aliás, não o zagueiro, né? O zagueiro do CRB, Gabriel, né? Falaram o Gabriel aqui, né? Mas o Gabriel, zagueiro, comemora a vitória, mas lembra que o CRB ainda precisa eliminar o Asa, né? Tem um jogo da volta, mesmo com toda a vantagem, o CRB não pode ainda cair na besteira de deixar o Asa livre, solto. O Alexandre Barroso vai trabalhar a equipe ainda nesta terça-feira para poder chegar justamente à formação ideal, aquele melhor achar para colocar em campo e fazer com que o CRB chegue a essa final do Campeonato Alagoano. Lembrando que o Asa tem amplas possibilidades diante da campanha que foi melhor na primeira fase, né? Nessa primeira fase do segundo turno, onde o Asa terminou como líder do grupo B, um grupo muito mais equilibrado e que talvez pudesse ter trazido até mais problemas em termos de surpresa no próprio campeonato estadual. Assim nós vamos encerrando o canal Esportes desta terça-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro amanhã, se Deus quiser, para repercutir ainda mais a situação de momento e os bastidores do futebol de Alagoas. Um forte abraço para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.